Boa noite, igreja. Que bom podemos estar reunidos mais um domingo juntos, como igreja, igreja viva, igreja que avança, igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer a Deus por cada uma dessas vidas que estão ligadas conosco nesta hora. Nós estamos chegando ao final do ano. Este é o último primeiro domingo do ano de 2020. Olha que coisa bacana, né? O último primeiro domingo, não vai ter outro em 2020. Então é mais uma oportunidade de junto nós aproveitarmos esta chance que o Senhor está nos dando de, como igreja, nós participarmos da Santa Ceia. Então eu quero convidar você a abrir a tua palavra, abrir a Bíblia em João, no capítulo 6, no versículo 48, diz assim a palavra: Eu sou o pão da vida. O próprio Senhor Jesus Cristo se anunciando: Eu sou o pão da vida. E lá no versículo 51, diz assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. É uma promessa maravilhosa que eu acredito que grande parte das pessoas que ouviram essa declaração de Jesus custou a entender, custou a cair a ficha, porque na verdade só se compreende isso através do Espírito Santo de Deus. Essa declaração maravilhosa que o Senhor Jesus Cristo, ele naquele dia, como o Deus vivo, mas 100% homem, ele o declarou, assim como está no versículo 54, ainda de João 6, diz assim: quem comer a minha carne, e aí ele complementa aquela primeira mensagem que ele tinha dito, e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Com este entendimento da obra realizada por Jesus Cristo, ele, antes de ir para a cruz, ele anunciava ali para os discípulos e todos aqueles que estavam ouvindo, ele dizendo: olha, eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu, aquele que veio para tirar o pecado do mundo, aquele que veio para, através do sacrifício que ele faria na cruz do Calvário, ele tirar e levar sobre ele todas as dores, todas as enfermidades. Nós estamos muito felizes, ainda que lá fora o mundo passando por tantas tribulações, mas nós temos visto como igreja, como Deus tem respondido às orações da igreja. Vidas que têm sido curadas, têm sido abençoadas e transformadas. É nessa determinação que nós vamos seguir em frente. Glória a Deus por isso. E apresentava ali Jesus, ele estava anunciando o pior tipo de morte que os romanos sacrificavam vida naquela cruz do Calvário, não só pela dor física, mas também porque era vergonhoso, era um escárnio, era uma forma de escarnecer daquelas vidas que estavam sendo crucificadas. Jesus tinha plena consciência de tudo aquilo que ele ia passar, de ser escarnecido em público, lá no monte, pendurado naquela cruz, mas ele veio com esse propósito, e o propósito dele, ele se cumpriu, e ele se cumpre também. Eu declaro que os propósitos que Deus tem para a sua vida hão de se cumprir, cada uma das suas promessas, nenhuma delas cairá por terra. Toda a boa palavra que o Senhor já liberou para você, ela vai se cumprir. Esse é o Deus que tem um plano e ele executa o plano. Ele
ele surpreende o homem. O homem, no seu entendimento, na sua limitação, ele não conseguia entender, e muito menos o inferno. O inferno achava que naquele momento da crucificação ele estaria vencendo o Filho de Deus, mas ele não sabia que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. E nós vamos, nessa oportunidade, comemorar com alegria esse momento da Santa Ceia. Não é um momento de tristeza, de abatimento, não, porque Jesus não está mais na cruz, a cruz está vazia. Então nós podemos, nessa hora, ao participarmos desse momento, de memorizar, trazer à memória aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Então eu vou dar um tempinho para você agora, para que você prepare aí os elementos da ceia, prepare o pão, prepare o cálice, e nós voltamos em seguida. Prepara aí, estamos voltando. Estamos de volta. E vamos, como nós estamos falando, trazer à memória aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Porque lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 21, a palavra nos diz exatamente isso. Quero trazer à memória aquilo que nos traz esperança, que nos dá esperança. Esse momento é momento de relembrar de coisas maravilhosas, daquela obra perfeita, completa que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Vamos dar uma olhada em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23. A palavra nos diz, olha que revelação maravilhosa que o apóstolo Paulo teve, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, quando ele diz aqui no versículo 23 do capítulo 11 de 1 Coríntios, porque eu recebi do Senhor. Olha com que autoridade Paulo fala da revelação que ele recebeu do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E no versículo 24, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Aleluia. Vamos fazer isso então agora em memória do Senhor Jesus Cristo. Toma um pedaço de pão e vamos nos alimentar desse corpo vivo que foi entregue por nós. Ele é vida, Jesus é vida. Separamos, consagramos esse pão nesse momento para nos alimentar. E à medida que nós nos alimentamos, nós recebemos a promessa de que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu agora declaro saúde plena, perfeita no teu corpo, seja que tipo de enfermidade, que diagnóstico que o homem possa ter dado. A palavra nos diz, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. A palavra há de se cumprir. Eu declaro saúde plena, perfeita. Comamos então do pão. E no versículo 25, diz assim, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança. Olha, existe uma nova aliança. Se há uma nova aliança, porque a velha aliança, ela foi suplantada, vamos dizer assim, ela foi superada por uma aliança superior. Por isso, Paulo, ele continua dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberem. Como hoje, por exemplo, nós estamos fazendo.
mas fazendo por quê? Em memória de mim. Então, nós vamos também nessa hora consagrarmos o suco de uva, o cálice, consagrando esse elemento, declarando que nós temos o entendimento pleno, perfeito, de que o Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ao derramar o seu sangue, ele nos trouxe perdão dos nossos pecados e nos deu uma nova condição de sermos feitos filhos de Deus. Por isso, tomemos agora do cálice. Aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado por esse momento de união, de podermos sentar à mesa, como naquele dia, na última ceia, tu sentaste com os teus filhos apóstolos, Senhor, naquela união, na unidade. É nessa unidade do corpo de Cristo que nós estamos avançando, estamos continuando, avançando para o propósito, para aquilo que o Senhor tem preparado para nós, lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus por isso, por essa oportunidade de podermos, como igreja, termos participado desse momento tão especial de Santa Ceia. Vamos à mensagem, então, dessa noite. Saímos da semana passada de eleições que ocorreram no país inteiro. De pessoal que foi eleito, homens que foram eleitos para prefeitos, outros para vereadores, enfim, homens que foram escolhidos pelos próprios homens, por cada um de nós, através do voto, nesse último fim de semana. E, através disso, esses homens, eles tiveram um poder, foi instituído um poder que foi concedido a eles, para que dentro de uma hierarquia política, eles estão acima de instituições, acima de determinadas condições para gerirem, através dessa oportunidade, os bens, gerir aquilo que eles têm de fazer. Mas nós temos de entender que, ainda que eles tenham sido escolhidos por nós, pelo povo, no modo geral, mas a palavra nos ensina, e está lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, a palavra, então, nos ensina que, ainda que sejam homens, nós temos a obrigação, o dever de orar por essas vidas. Então, vamos fazer isso agora. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 1, diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática, isso é, o hábito de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade, isso é, com todo o amor de Deus e respeito. Nós temos de fazer a nossa parte, entendendo que, ainda que esses homens tenham recebido um diploma e um direito de serem colocados nessas posições mais altas, mas tem de ter o aval dos céus, tem de ter, porque a autoridade humana, por mais que o homem possa pretender em algum momento dizer: eu sou aquele escolhido, se não vier do alto, se não tiver autoridade vinda de Deus, essa autoridade é uma falácia, essa autoridade
ela, muitas das vezes, ela até serve para distorcer, para fazer com que o homem ele se desvie de caminhos que ele devia seguir. O pastor Hélio, ele costuma dizer que o homem sem Deus é a maior aberração. E se a gente entender isso pelo Espírito, é isso mesmo. Quer dizer, qual é a figura de um homem sem Deus? Um homem afastado de Deus é uma coisa horrível. E esses homens que foram agora colocados ali nesses cargos públicos, nós oramos para que eles venham a entender que é só por permissão de Deus que eles estão assumindo essas posições. Que eles não venham deixar que muitas das vezes o orgulho, a vaidade venha fazer com que tomem caminhos que não glorifiquem a Deus. Por isso nós estamos colocando em oração a cada um deles, independentemente de partido político, de escolha, de qualquer tipo de coisa humana, mas sobretudo que a paz, que sobretudo a sabedoria de Deus esteja sobre a vida desses homens. Porque o homem sem Deus é o próprio filho da ira, é filho do diabo, como diz a palavra lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 1. Vamos dar uma olhada rapidinho em Efésios, no capítulo 2. Abra a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 2. E no versículo, a partir do versículo 1, diz assim, falando de Jesus, vou ler novamente. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais antes andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Que não seja esse nem o meu caso, nem o teu caso. No versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, o entendimento de que antes de nós aceitarmos, entendermos a obra da cruz do Calvário, nós também andávamos dessa mesma forma, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos. E éramos, por natureza, olha que palavra forte, filhos da ira, como também os demais. Então, pela desobediência, pela falta de entendimento, o homem, ele seguia por caminho que o levavam à derrota, como filhos do próprio da ira, como diz a palavra de Deus. Mas Deus, ele tem um plano maravilhoso para mim e para você. Esse afastamento que o pecado trouxe é do homem do próprio Deus. Deus, ele não se conteve, ele não se contentou em nós que somos a criação, o ápice da criação de Deus. Ele não queria que houvesse esse afastamento. E ele mesmo, ele agiu em favor do homem, para nos reconciliar com ele mesmo. Aleluia. O homem, por causa de sua natureza pecaminosa, estava destinado à morte eterna. Mas Deus, ele agiu para que isso não acontecesse comigo nem contigo. Aqueles que já aceitaram ao Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador das nossas vidas. E a palavra nos diz que isso é obra do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Não é nem por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito
espírito, como diz lá em Zacarias, no capítulo 4. Então não é pela força do homem, não é pelo entendimento humano, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus, que resolveu, através do plano perfeito da salvação, nos trazer para novamente essa união com o próprio Deus, através desse ato que nós podemos participar, da Santa Ceia. Ali é a materialização, vamos dizer assim, dessa obra maravilhosa de Deus. Deus não entendia, não aceita que o homem viva distante dele. E lá em Mateus, no capítulo 9, rapidamente vamos lá em Mateus, no capítulo 9, e no versículo 16. Mateus 9, no versículo 16. Diz assim a palavra para mim e para você nesta hora. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha. Ninguém faz isso. Ninguém pega um remendo, um pano novo e vai costurar numa veste velha. Por quê? Porque esse remendo novo, quando aquela roupa for lavada, a tendência daquele pano é encolher. E a palavra diz, porque o remendo tira a parte da veste e fica maior a ruptura. Quer dizer, não se pode colocar ou não se deve fazer soluções, sabe, meio intermediária. Há uma decisão a ser tomada. O Senhor hoje está nos convidando a assumir realmente essa posição, não de um remendo, um mero remendo, de algo novo numa veste velha. É mudança total. É o que o Senhor está trazendo para nós nesse entendimento. É tudo novo. Como nós já lemos, é uma nova aliança. Essa tem de ser o caminho por onde nós devemos andar. E lá no versículo 17 de Mateus 9, nem se põe vinho novo em odres velhos. Não combina, não dá para botar vinho novo em odre velho. Porque aqueles odres que já estão velhos, eles já se dilataram, eles já trabalharam com a mudança de temperatura, eles já tomaram, já se estenderam de tal maneira que quando o vinho novo entra num odre velho, a tendência é que ele se rompa. Então, diz assim a palavra, do contrário, rompem-se os odres e derrama-se o vinho e os odres se perdem. Nós não estamos aqui para nos perder. Nós estamos aqui para continuar avançando em direção àquilo que o Senhor tem preparado para nós. Mas a palavra ainda nos diz, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. E essa noite seja uma noite em que nós possamos ter esse entendimento de que há um poder que vem de cima, é um poder do próprio Deus, que nos escolheu, que fez uma nova aliança comigo e com você. Ele trouxe através da igreja o entendimento de que nós temos de avançar, não é pela autoridade humana, não é pela força do braço, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus trabalhando em nossas vidas e nos concedendo bênçãos, e bênçãos sem medida. Essa é a promessa que o Senhor tem para a sua igreja. Que você nessa noite possa ter esse entendimento de que a autoridade maior que está sobre nós, ela agora também está dentro de nós, através do Espírito Santo de Deus. Que essa obra plena, perfeita, que o Senhor Jesus Cristo cumpriu
na cruz do Calvário e nos deu sem que nós tivéssemos nenhum merecimento, mas foi simplesmente por amor, simplesmente porque Deus, Ele quer manter sempre essa aliança com o homem. Que você nessa noite tenha esse entendimento. Se tiver alguém que nesse momento esteja nos assistindo, ou talvez até no futuro, quando através do YouTube abrirem essa pregação, eu quero te convidar a você aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele vai trazer a vitória, aquilo tudo que na força do homem você está tentando, saiba que Ele já conquistou na cruz do Calvário o direito meu, o direito teu, de nós sermos feitos filhos de Deus, uma nova aliança. Agora nós temos o Espírito vivo dentro de nós, Senhor Jesus Cristo. Ele nos disse: eu sou o caminho. Não é que existam outros caminhos, só existe o caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Que através dessa notícia, dessa pregação, dessa mensagem, que o Senhor está dando oportunidade a você de participar, que você receba essa nova vida, essa nova natureza, deixando as coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de nós. E o que está diante de nós é bênção. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por esta oportunidade de, como igreja reunida, nós declararmos a vitória que tu conquistaste na cruz do Calvário, como direito de cada um de nós. E eu repreendo agora toda e qualquer enfermidade, toda dor, que haja uma unção de cura, de manifestação do teu poder. Tu és Deus de perto e é Deus de longe, não só na distância, mas também no tempo. Em cada momento que os teus filhos, aqueles que ouvirem esta mensagem, hão de compreender, de entender que só o Senhor é Deus. Eu os abençoo nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Até a próxima. Fique com Deus.